Hey, oi, tudo bem? Eu sou o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez um vídeo polêmico, porque é sobre The Last of Us. Um jogo que em 2013, quando lançou para PlayStation 3, eu já tinha jogado, e quando saiu o 2 para PS4, não sei se saiu para 3, mas para PS4, eu também tinha jogado e até tinha feito a pré-venda, então, a pré-compra. Então, eu não sei se é meu lugar de fala, mas eu gosto muito desse jogo. Eu tenho um amor absurdo por esse jogo. E por isso, agora quando tá saindo essa nova série do HBO, eu não sei como pronuncia, eu tô acompanhando todo domingo como se fosse a minha religião. Eu tô adorando acompanhar e tô assistindo. E nessa série aconteceu algumas coisas que mudaram. E eu não sou daqueles que, mudou a etnia do personagem, vou reclamar. Mas a série tem adicionado algumas coisas que não teve no jogo, que tem sido legal, mas tem uma coisa que é um porém. Mas antes de falar isso, eu quero falar um pouco do que eu tô achando da série, um pouco da minha experiência com The Last of Us, só pra fazer um tempinho aqui, é domingo. Espero que você esteja se divertindo, fazendo alguma coisa. Eu meti uma gameplay de fundo e vai ser aquele vídeo só eu falando balela por algum tempo. E chegando no assunto da cena que estragou pra mim a série. Eu acho que isso é um pouco clickbait, porque não estragou completamente, porque nem foi culpa da série. Mas vamos lá, a primeira alteração que eu vi gente reclamando é que agora já não tem aqueles fungos, os poros. Eu, se estiver falando algum jeito que você nunca ouviu, é porque eu joguei em português de Portugal e português do Brasil, então às vezes eu devo estar uma confundida. Mas aquele negócio que o pessoal tinha que usar a máscara e agora já não tem. E isso me deixa um pouco preocupado de como vai ser, já que o pessoal já anunciou que vai ter a segunda temporada. O Resident Evil, os caras lançou e cancelou. Ela só saiu 2 episódios e meio e o pessoal já confirmou a próxima temporada. Isso é uma diferença de uma série boa pra uma série ruim, tá ligado? Mas, então, o fato de não ter os fungos e esporos me deixa preocupado pra saber como é que eles vão fazer aquela cena em que a máscara de um personagem no 2 parte, e daí o pessoal fica, fudeu, mas na verdade não fudeu. Mas, bom, os caras tá mandando bem, então eu aposto que eles vão conseguir. Tipo, os clickers também da série, mano, aquilo tá fenomenal. Eu ouvi dizer que eles meio que fazem uma prótese. É muito foda mesmo. E a cena lá que o pessoal tá adicionando, que eu acho que não tinha no 1, me corrija se eu estiver errado, é mais sobre como a pandemia. Pandemia meio que se instaurou no mundo. E foi com essas coisas de trigo, pão. E o primeiro episódio meio que nos mostrou que a Sarah e o Joel, eles não comeram esse trigo e pão. E as coisas que podiam estar infeccionadas por causa que o Joel tinha esquecido. E é por isso que eles não se tornaram zumbis. E eu achei isso bem legal, tipo, eu fiquei bem... Pô, os caras tá... É uma coisa que se os caras não adicionassem não ia fazer falta, mas como é uma série, ficar mais completinha assim é legal. E também eu vi gente, eu tava assistindo até com uma pessoa que meio que ficou mais emocionado. Eu tô liberando spoiler, foda-se. Na morte da Sarah, na série, falou que socou mais. E, bom, pra mim foi meio que diferente. Eu não fiquei tão chocado porque, porra, eu já zerei The Last of Us umas 5 vezes, eu já sei as frases. Eu adoro que os caras ficam falando coisa que eu sei que eles vão falar, então eu fico meio que completando, fico, os caras adaptou igualzinho, é muito hype. Mas, tipo, a morte dela na série foi boa, eu gostei, mas eu me emociono mais no jogo, mas acho que é por jogar um jogo, e eu sou desse meio dos videogames, tá ligado? Em que fica jogando, eu acabo me apegando mais nos jogos. Tipo, imagina, quando a gente tá jogando, a gente tá passando horas com o personagem, vivenciando muita coisa com eles. E é muito divertido quando a gente tá jogando e os personagens ficam tendo uns diálogozinhos, tá ligado? No episódio 2, se eu não me engano, aí ele vai meio que brincar assim no piano, ou naquele carrinho que tem de malas, e ela meio que, sei lá, eu acho divertido isso acontecendo. E no jogo também aconteceu algumas coisas assim. Eu ainda tô esperando que ela pegue o livro de piadas dela, que isso era muito, muito bom. Mas é complicado eu fazer um vídeo sem roteiro que eu me perco muito. O que eu tava falando era, tipo, como a gente tá jogando, a gente até tem uma gameplay com a Sarah, a gente acaba por se apegar ao personagem e gostar de jogar com o personagem. E daí, quando morre, é mais impactante, porque imagina,
As lutas em que a gente tinha teste, ela às vezes ajudava, dava uns itens, um suporte, e eu achava isso bem legal. E quando a gente perde isso, é muito sad. Mas na série, a morte da série eu acho legal, no do jogo eu também gosto. E daí, agora eu vou falar do negócio que, pra mim, estragou a série, mas não estragou. Eu só tô sendo sensacionalista, porque eu sou meio burrinho. E possivelmente essa minha burrice é que me fez nunca ter percebido isso. E vamos lá. No final do jogo, e possivelmente no final da série, o Joel leva a Ellie até os vagalumes, ou pirilampos, caso você seja de português de Portugal. Sim, aqui eles falam pirilampo, que frase feia. Mas, então, a gente leva pra lá, e daí o Joel descobre que a Ellie vai meio que ser sacrificada pra eles possivelmente tentarem achar uma cura que a porcentagem de dar certo é muito baixa. Mas eles querem tentar porque ela pode ser a salvação da humanidade. Então, tipo, a chance de dar certo é baixa. Porém, é um pingo de esperança, é a luz dos vagalumes. E nisso, eles meio que vão lá, e o Joel meio que fala, não quero, não vou deixar. E PPP, mete bala em todo mundo, mata todo mundo, e aí a gente tem aquele desfecho magnífico do jogo 1. E uma coisa que agora eu posso estar sendo muito burro e nunca parei pra pensar a fundo, mas o que eu mais gostava nesse final, nessa escolha do Joel, é que ele meio que se torna não um vilão, mas ele sabe que existe uma chance de ter cura. E ele destrói toda a esperança da humanidade, ele meio que tira essa pequena porcentagem de dar certo pra salvar ele. Não era garantido que ia dar certo, mas também não era garantido que ia dar errado. E se ele preferiu ficar com a Ellie, mesmo que desse certo, quer dizer que ele meio que destruiu o mundo, tecnicamente. Ele meio que tirou a salvação de todos só pelo egoísmo dele, e ele vai ter que conviver com isso o resto da vida. A Ellie podia ter sido a cura para salvar todo mundo. Porém, o Joel não quis saber disso. Mesmo que fosse possível ela ser a cura, ele quis ficar com ela. E por isso eu acho tão incrível. E eu até fico meio comovido quando eu lembro do 2, quando o Joel fala que teria feito tudo igual naquela discussão com a Ellie perto do hospital. Mano, isso mexe comigo, mas então. Tipo, o Joel, mesmo podendo ter salvo o mundo, ele preferiu ficar com a Ellie. E na série, agora no episódio 2, a gente teve um início diferente, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Que é uma indiana, não, Nepal. Eu não sei muito bem as terminologias, mas o pessoal mais da Ásia, possivelmente, eles estão lá, e lá que começou meio que os fungos, os vírus, tudo a acontecer. E nisso, eles chamam ela que ela é uma especialista nisso. Ela é, tipo, a mulher mais pica do mundo na parte dos fungos. Eu não sei se é fungo, eu acho que eu tô usando a terminologia errada, mas vocês estão entendendo. E daí, meio que, ela vai lá investigar tudo, ela olha, ela vira e fala, mano, eu estudei isso a minha vida inteira. E não tem jeito de salvar. Explode a humanidade. Acabou. Game over. Me leva pra minha família que eu quero chorar. E tipo, essa cena é impactante. Muito impactante. Só que eu pensei, agora no Apocalipse, algumas mentes geniais já devem ter sido cortadas. Assim, o pessoal não tancou, certo? E se essas pessoas espertas, que eram muito capacitadas, morreram, e agora tem ainda algumas capacitadas, mas não a esse nível, o que te leva a acreditar que eles conseguiriam? Tipo, a doutora especialista, ela analisou, falou que a vida toda dela foi analisar isso, e que ela sabia que não dá pra salvar, já era, game over, fudeu. E se essa especialista não consegue salvar, por que aqueles médicos vão conseguir salvar? O que eles conseguem fazer? Tipo, tudo bem, ela pode não saber que a Ellie conseguiria ser uma hospedeira que não morresse, mas eu acho que ela teria pensado em muita coisa. Ela teria pensado, e se talvez uma pessoa seja imune? Eu acho que ela tinha pensado em muita coisa antes, porque ainda era o início da infecção, e ela quis bombardear tudo. Então, o que eu acho que estragou essa série, que não estragou na verdade, mas uma coisa que me deixou meio é que o Joel fez bem em salvar ele, porque de nenhum jeito a humanidade ia ser salva por ela. Por causa que uma especialista já falou que não é possível salvar a humanidade. Talvez era com ela e ela não tinha pensado nessa possibilidade, mas eu quero pensar que ela era muito zica e ela pensou em tudo. E desse jeito ela não conseguiria salvar a humanidade, mesmo com uma Ellie. Então os vagalumes, eles não conseguiriam também ter salvo
a humanidade. E isso meio que faz aquela ambiguidade de eu sentir que o Joel pode ter destruído o mundo e ir embora. Porque o Joel fez bem em salvar ele. Ele não fez bem em matar o pai da Abby e todo mundo. Mas ele meio que teve que fazer isso, ele fez isso, e se ele não fizesse, só ele teria morrido em vão. Então, o sacrifício que ele fez da humanidade, entre aspas, valeu a pena. E tudo bem, o Joel nunca vai saber disso, por causa que ele não estava lá com a especialista. Porém, mesmo assim, eu gostava mais de eu também sentir esse peso. Talvez em algum local tinha dito que ele nunca teria salvo, só que eu nunca teria parado pra pensar. E essa parte me fez parar pra pensar, por isso que eu fiquei me sentindo meio meh. Eu gostava de sentir que o Joel e eu, porque eu faria a mesma escolha do Joel, podíamos ter estragado tudo. Mas é isso. Em resumo, essa cena me fez pensar que talvez a humanidade realmente era 0% de ser salva. E por isso o sacrifício da Ellie seria em vão. E eu gostaria de acreditar que talvez se ela se sacrificasse, talvez, muito pouco provavelmente, mas daria para ter uma salvação. Então, em resumo, é isso. É isso que não estragou a série, mas meio que me fez refletir demais e por isso seguir nessa conclusão. Desculpa o clickbait aí, eu tô adorando a série, hoje vai sair novo episódio. E se vocês quiserem que eu fale mais dos episódios e tudo mais, avisem. Mas é isso, até a próxima e tchau!